Saudações a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Corte dos Famosos. O ator, humorista e diretor Alexandre Regis foi uma figura que circulou pelos bastidores dos programas clássicos do humor desde o início da década de 70 e tem muitas histórias para contar das muitas emissoras em que trabalhou. Logo no início, ele detona as atitudes do humorista Renato Aragão e sai em defesa dos grandes nomes do humor clássico, que de uma hora para outra ficaram escanteados da grade de programação da TV Globo. Antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E o melhor, é rapidinho e não custa nada. E como sempre, o link para a entrevista completa está na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua presença e agora vamos para o corte. Mas foi o único que eu fui pedir autorização. Renato Aragão que se foda, chato pra caralho. Já era? Nessa época? Não, essa era a época que ele era chato. Agora ele tá bonzinho, né? Porque as pessoas... Mas chato marra mesmo? O quê? Chato pra caralho. Agora ele tá bonzinho. As pessoas quando vão ficando velhas, né? Vão ficando ternas, né? Porque elas estão vendo que se eu não for bonzinho, nego... Quem vai segurar o caixão e limpar minha bunda antes? Quem vai limpar... Né? Não, ele tem gente lá pra limpar, mas ele quer... Pra segurar o caixão também, que é grande. Mas, cara, ele era um mala. Pô, ele é advogado, vai me processar. Não, mas tratava mal as pessoas? Tratava. Era meio esquisito. Porque assim, a gente que talvez as pessoas hoje... Aquelas histórias que você escuta... Do seu Renato? Do seu Renato. Não, seu Didi, não podia chamar de seu Didi. Tem essas histórias. Mesmo? Tinha. Cara, tem uma história sensacional que eu posso contar porque o Sargento Pincel, falecido Sargento Pincel, contava essa história, mas ele contava essa história com alegria. Que, pô, ele passou uma vergonha horrorosa, mas ele achava aquilo... Pô, eu acho que ele botou aquilo no currículo dele. Ele estava gravando lá os Trapalhões e alguém perguntou para ele: tu vai na festa do seu Renato? Ele, que festa? Pô, ele vai dar uma festa na casa dele hoje. Ele falou, não me chamou. Deve ter esquecido tanta gente, né? Foi para casa, tomou banho, se arrumou, chegou na porta da casa do seu Roberto, do seu Renato. Oi, Sargento Pincel, o cara olhou na porra, né? Qual é o seu nome? Roberto Guilherme. Não, o senhor não está na lista, não. Aí ele falou, o Renato deve ter esquecido e tal. Você pode chamar o seu Renato? Não posso chamar o seu Renato. Nisso estava passando a mulher do Renato. Aí eu, vem cá. Ela olhou e falou, não tá no nome. Eu vou lá falar com o Renato, peraí. Aí a esposa do Renato foi lá, aí o Renato veio. Cara, uma festa... Devia ter umas 500 pessoas na casa, caindo gente pelo telhado. Isso, palavras de Roberto Guilherme. Gente pra caralho. Aí veio o Renato cheio de... Roberto, tudo bem? Pô, me desculpa aí, cara, eu não te chamei porque é uma festa só pra amigo, uma coisa mais íntima, tá? Depois eu vou dar uma festa maior, aí eu te chamo, tá? Não entrou. E não deixou ele entrar? Não entrou. E a festa caindo gente no telhado. Gente pra caralho. Só amigo íntimo. Caralho. E o Roberto contava isso, cara. Achando mó graça. Aí eu fui embora pra casa, né? Roberto, o cara te sacaneou. Essa história é muito boa. Roberto é maravilhoso. Ele tem uma figureba do cara. Contigo nunca teve nada com você assim, não? Não, comigo ele fez uma sacanagem. Eu era moleque, eu tinha 74, eu tinha 10, 11 anos. O que a gente fazia assim, tinha sempre uma... A gente ia gravar, aí ia pro camarim do seu Renato, que era o camarim grande. Seu Renato é muito bom, Seu Renato. Se eu chamar de Didi, eu tô fudido. Seu Renato, aí ele pegava o texto na hora. E tava todo mundo lá e tal. E ele lia o texto, ele falava, porra, essa piada é boa. Aí eu tirava, essa eu vou fazer. Puta, que piada horrorosa, moço, não faz isso aí. Coisa mais sem graça, Zacarias, faz essa. Essa é boa, essa eu vou fazer. Caramba. Então era assim, ele ia escolhendo as boas pra ele e tal. Aí um dia no ensaio, eu só tinha uma fala. Aí eu dei a fala. Todo mundo riu no ensaio. Aí o Renato virou pra mim. Porque o nome do meu pai, o apelido do meu pai artístico era Pituca. Todos me chamavam de Pituquinha. Pituquinha, vem cá.
fala essa frase, não, porque ela sai um pouco do que está acontecendo no quadro e aí depois eu me perco. Só faz uma cara assim de que você não... Mas não precisa falar essa fala, não. Eu falei, tudo bem, tio, tudo bem. Vamos gravar? Vamos só gravar. Ele deu a minha frase. Putz, ele tirou tua frase, que ele viu que encaixou. Porque aí ele pegou pra ele. Aí eu comecei, aí a antena começou, eu falei, Maldou. É assim que funciona. Filhas da puta. Foi aí que eu comecei a ficar mal na televisão, porque eu era uma criança, eu achava tudo lindo. Oi, tio. Ele despertou. Ele despertou. O que você quer dizer com isso? Vai pra lá, por que eu vou pra lá? Né? Ele despertou o demôniozinho dentro de você. Porra, bicho, a criança, cara, tem uma fala, bicho. O cara rouba a fala. Como os parceiros, né? Às vezes o coadjuvante lá, o cara que tá lá, o escada, tem um momento de brilhar e o cara quer o brilho. Porque, vamos combinar que se pegar o texto, pegar todos com o mesmo texto ali também, o Mussum e o Zacarias engoliam, né? Engoliam. Pra mim é um dos melhores. Engoliam, o programa... Os melhores. O programa... Os melhores sempre morrem primeiro, né? Você vê John Lennon, George Harrison. Mussum, Zacarias. Lá em cima leva os melhores, deixa as merdas aqui embaixo. É verdade. Então... Mas eu tô pensando aqui, é verdade, tem umas teses... Você falou do Jô Soares... E do Chico Anísio, a relação deles também não era das melhores, né? Não, era, tanto que um dirigia o show do outro, tal, eram muito amigos, tal. Mas teve um detalhe que teve um mal entendido entre eles, que eu acabei até me dando bem, porque acabei eu sendo chamado para fazer assistência de direção, que era o que o Chico fazia para ele. Depois acabei dirigindo o último espetáculo dele. Mas os 3 últimos espetáculos eu fiz a direção junto com o Jô dele. Então eu me beneficiei desse mal-entendido. Mas o mal-entendido foi o seguinte, que o Chico sempre ajudou os atores mais velhos. Você vê a escolinha, ele fazia questão de tirar a gente do hospital para vir dar 2 falas e voltar só para ganhar um cachê. O Chico sempre foi preocupado. Mesmo. Não, sempre foi uma coisa de outro planeta. E quando o Jô foi pro SBT, no Vivo Gordo, éramos 30 atores. Ele convidou os 30, mas só 14 tiveram coragem de ir. Porque o SBT, na época, a gente chamava de sistema brega de televisão. É isso aí. Aí eu fui chamado várias vezes, Francisco Milani, um grande amigo, um cara que me ensinou milhões de coisas. O Milani falou, você tá maluco? Você tá há 20 anos dentro da casa, você vai largar isso pra ir pra aquela porra? Não, você tá louco? Colé me encontrou na rua. Pô, sou amigo do teu pai, não vou deixar você fazer isso. Cara, parece que a gente tava indo pra morte. Mas era pular no escuro também. Não, era pular no escuro, eu achei do caralho. Mas eu ia pular no escuro com o Jô. Exatamente. Então não era um escuro, era um paraquedas enorme. Literalmente. Aí eu falei, não, foda-se que eu vou. E fui, fomos em 14. O Jô fez o primeiro ano do Veja o Gordo. No segundo ano ele estreou o Jô 11h30. E aquilo começou a cansar ele. Aí no terceiro ano ele resolveu desistir do Veja o Gordo. Só que, para sorte minha, desde o primeiro ano eu já estava fazendo a praça e a escolinha do Golias também. E o Carlos Alberto foi pedir pro Jô se ele podia me liberar, porque o Carlos Alberto é amigo do meu pai há muitos anos, me conhecia. Falou, queria o Regis lá comigo. Eu falei, não, pode fazer tudo. Aí eu fui e ele acabou. Dos 14 que foram, acho que ficaram Silvino, Mota, Eliezer Mota. Caralho, que time. E eu. Então, dos 14 que ele levou, 11 foram mandados embora. E a Globo não queria ver nem pintado de ouro. A Globo ficou puta, inclusive com o Jô. Teve aquele comercial da Souvenir, não deixava passar na Globo, né? A Ballantines queria patrocinar o Veja o Gordo. A Globo falou, se patrocinar, não anuncia aqui. Não, foi uma cagada. Aí, quer dizer, 11 pessoas ficaram desempregadas. Aí o Chico deu a opinião dele.
falou, eu acho um absurdo isso que o Jô fez, de levar pessoas, tirar pessoas de uma empresa que já estava na zona de conforto, para de repente, em 2 anos, deixar 11 pessoas desempregadas. Aí isso criou um certo mal-estar entre eles. E aí criou aquela rusguinha e aí, claro, aí o pessoal, todo mundo alimenta também, tem sempre um que vai alimentar ali. Tem gente que vive disso. Aí eles ficaram realmente, sabe, se falando apenas diplomaticamente. Diplomaticamente. E o Jô aprontou uma, cara. Filha da puta. Ele aprontou uma com o Chico que foi foda. Num dos shows que eu tinha dirigido, o Jô ficou sabendo que o Chico tava lá. E o Chico tinha acabado de casar com a... Com a Zélia? Com a Zélia Cardoso de Mello. Esconde a carteira. Esconde a carteira. Aí ele foi avisado, olha, o Chico tá aí com a Zélia. Aí ele falou, Regis, pega o lugar do lado do Chico, senta lá e fica fazendo sala pra ele e tal. Eu falo, claro, tá. Eu fazia isso no João 11h30, eu sempre ia lá, que o Jô não ia falar com os entrevistados. E eu, como falo pra caralho, ele falou, cara, sempre faz sala pras pessoas e tal. E era sensacional, porque eu conheci gente absurda, cara. Esse Salman Rushdie, cara. Cara parece contigo, né? Porra! Ainda bem que o Comini não me acha. Viu. O Comini não assistia a Globo, né? Aí ele deram a produção, deu um jeito, eu sentei do lado do Chico. Porra, e o povo puto com Zélia, por causa do negócio da cor. Aí o Jô entra no palco, o que ele faz? Gente, eu gostaria de agradecer a presença aqui de Chico Anísio e nossa ministra Zélia, que pediu uma salva de palmas. Ninguém aplaudiu, cara. Bom, então vamos continuar agora o show. Tá... Cara, ninguém aplaudiu. Eu sentado naquele... Ficou com vergonha, cara, por ela, né? Eu fiquei com vergonha por ele, por ela, mas ele fez de sacanagem. Fez de sacanagem. Então tinha essas picuinhas, tudo por causa disso, de um comentário que o Chico fez que... No final da vida eles voltaram, né? Fazia total sentido. Faz total sentido, cara. Tira, a pessoa depois, bicho, se vira aí. Mas foi um se vira aí, também não foi assim, se fode aí. Não foi. Ele saiu do programa, aí resolveram criar um programa para ficar no lugar do Veja, o Gordo, que nada mais era do que o Balança Mas Não Cai, que ainda estava o Max Nunes lá escrevendo. Então criaram um programa chamado Condomínio Brasil, uma coisa assim. Acho que é Condomínio Brasil. Que nada mais era que um Veja o Gordo, sem o Jô, dentro de um prédio. E a gente chegou a gravar 6 programas. E o Silvio não estava no Brasil. Quando ele chegou... Porque e tem essa lenda que eu até já falei em outro podcast, que o Silvio, ele dava ordens antes de ir para Miami. Aí quando ele ia para Miami, quando ele voltava, ele achava aquelas ordens todas absurdas, mandava voltar tudo. Ele tinha um certo problema. Egocêntrico demais. Aí ele mandou... Não, pode fazer esse Condomínio Brasil aí e tal, não sei o que. Aí foi para Miami. Aí gravamos 6. Quando ele voltou, ele viu, ele achou uma merda. Cara, E não era. Cara, era um Veja o Gordo, era um programa escrito por Max Nunes, cara. Como é que pode ser uma merda? Com o mesmo elenco que ele trouxe. Só não tinha o Jô. Só não tinha o Jô. Piadas sensacionais, que a gente adorou aquilo. E naquela época era fita. Então ele não mandou nem guardar as fitas. Ele falou, apaga. Caralho. Então não tem registro nenhum. E era uma coisa, cara, não podia mandar guardar embaixo da cama. Porra, leva pra casa alguém aí, guarda na geladeira. Não. Tem, apaga. Aí a gente não tem registro, mas era um programa maravilhoso. Aí a partir. Então, como não vai ter o Condomínio Brasil, todo mundo vai embora. Então não foi assim, sabe? Vai embora direto, porque o Jô não quer. Tentou-se fazer um outro programa, mas o Silvio. E o Silvio era assim, eu fazia a Escolinha do Golias. A Escolinha do Golias acabou umas 6 vezes e voltou umas 6 vezes. E mudava de horário? Não, cara, o Silvio chegava, a Escolinha do Golias, esse negócio tá antigo, acaba com essa merda. Aí ia pra Miami. 3 meses depois voltava. Ué, cadê a Escolinha do Golias? Você mandou tirar, Silvio?
Que tirar, cara, goleiro é muito bom. Aquilo é ótimo, bota essa porra no ar. E ligava, volta pra fazer. Umas 6 vezes. Era muito você chegou a conhecê-lo, assim, de... Claro, todo dia. Você batia... Os caras mais... Eu dei uma porrada com ele no ombro uma vez, que a gente se encontrou numa curva. Eu dei uma porrada, mas forte, que eu tava atrasado, eu fui fazer a curva, mas dei-lhe uma porrada no ombro. Eu comecei a rir de nervoso, eu ajoelhei e falei, patrão, desculpa. Aí ria pra caralho. Cara, ele era um cara incrível, ele estava lá todo dia. Eu trabalhei dele, né? Eu trabalhei 40 anos na Globo, eu nunca vi nem de longe o Roberto Marinho. E o Silvio eu via todo dia. Todo dia ele ia assistir. Já era em Anguera, não? Tanto na Vila Guilherme quanto na Anguera. Quando eu comecei era Vila Guilherme, depois foi pro Teatro Silvio Santos e depois para Anguera. Ele estava em todos, ele ia lá ver, ele parecia uma criança, ele comprava câmera nova, ele ia lá. Ficava, esse botão faz o quê? Não, sabe, aquilo ali para ele era um grande brinquedo, uma grande coisa. Ele estava todo dia lá, todo dia. Ele ia comer na sala, não é nada. Fazia um bifezinho dele, refeitório, né? Ele ia pro refeitório, comia com a gente e tal, tinha bobs, aquelas merdas. Ele parava lá, comia. Tem uma história que uma vez o piloto do helicóptero dele sentou do lado da gente para comer e ele tinha 2 carros. Ele tinha um Fusca, que ele dirigia na boa até a filha ser sequestrada, depois ele parou. Mas ele dirigia. Você podia correr o risco de parar no sinal, olhar pro lado, tá o Silvio Santos. Fusca. Caralho. Aí tu vai voltar pra casa, acho que tá mamado. Tem algo errado. O SBT não tá dando dinheiro. E tinha um Lincoln Continental branco com a capota em camurça verde. E todo mundo sacaneava, falava que aquilo ali parecia uma mesa de sinuca. Aí o piloto do helicóptero falou que um dia choveu pra caralho, o Silvio não queria ir de carro, aí foi de helicóptero pra casa. Aí no dia seguinte, ele foi de helicóptero pegar o Silvio e voltou. Quando ele tá chegando na Anguera, o Silvio falou, cara, dá uma volta, para em cima do meu Lincoln. Ele parou em cima, ele olhou, falou, não é que esses putos têm razão, essa merda parece uma mesa de sinuca, rapaz. Ele foi dar uma conferida no outro que ainda tava com aquilo na cabeça, falou, parece mesmo uma mesa de sinuca. Cara, eu não quero, sensacional. E um cara que via a programação. Isso era sensacional. Fala isso. Eu fiz alguns personagens na praça, mas o de maior sucesso foi o Eu Não Sou Maluco, que ficou 6 anos em cartaz. E um dia eu tava passando para ir pro estúdio, o Silvio tava entrando no carro e a minha primeira firma, porque aí a gente tinha que ser pessoa PJ lá, e a minha primeira firma ficou conhecida lá porque eu não tinha um nome para dar e teve que ser feito na hora, correndo. E era uma dificuldade, não estava conseguindo. Eu falei, porra, isso é um parto, essa merda. Eu falei, bota aí Nossa Senhora do Bom Parto, Produções Artísticas. E ficou Nossa Senhora do Bom Parto. E o Silvio me chamava de Nossa Senhora do Bom Parto. Aí um dia ele estava passando, ô Nossa Senhora do Bom Parto, vem cá. Aí eu fui, ele falou, eu vi o programa esse sábado, era sábado ainda. Eu vi, achei que o maluco berrou muito, você falou muito alto. Você não precisa berrar tanto assim. Normalmente você não berra. Mas não sei o que deu, que você falou muito alto, sabe? Cuidado para não berrar. Eu falei, não, beleza. Quer dizer, o cara vê o que está acontecendo, entendeu? Que diferença. Que diferença. Nossa Porque senhora. Você tá falando aqui, a gente tá aqui, sei lá, 15 minutos de papo. Você falou aqui de 3 caras, eu falei um monte, mas você falou de nome de 3 caras aqui, que talvez se a gente viver 200 anos, a gente não vai ter ninguém brasileiro nem perto deles. Não. Silvio Santos nem perto. Jô Soares. Jô Soares, eu acho que de todos é o máximo que alguém pode chegar perto. Porque o Jô Soares é treinado. Agora, Chico Anísio ninguém chega. É impressionante, né? Chico Anísio, se tivesse nascido nos Estados Unidos, cara... Bilionário, não né? tinha Jerry Lewis, não tinha pra ninguém. Não existe. Porque o grande diferencial do Chico era o seguinte. Você não via o Chico. 206 a 208 personagens, 206 vozes diferentes. Você não via o Chico, cara. O Chico vinha, você fala, cadê o Chico ali dentro? E olha que ele tem uma expressão muito fácil, é muito marcante. Ele não tem um rosto comum que pode se
disfarçar. Não, a cara dele é marcante. Mas você não via. Você não via, impressionante. Você olhava o velho Zusa, o velho Zusa, cadê? O Jô já não. O Jô você via, olha o Jô fazendo uma mulher gorda. Exatamente. Olha o Jô fazendo um nordestino. Olha o Jô, então, sabe? Então, e o Chico tinha isso, cara. Que outros lá fora também não tinham. Jerry Lewis, você viu o Jerry Lewis em tudo. Isso olha aí. o Jerry Lewis fazendo uma criança idiota. Olha o Jerry Lewis fazendo um cara pra... E o Chico, ele sumia, cara, atrás daqueles personagens. A capa do... Eu trabalhava no Dia, na época. Aquela capa da morte, morreram Chico Anísio. Era uma coisa que já fizeram. Eu trabalhava no Dia. Mundo, Aquilo ali é uma coisa mais... Aquilo é magistral, cara. Aquela é a maior capa de jornal do mundo. Não é? Cara. Tinha. Você entrava na redação do Dia, depois que fizeram essa capa, você entrava na redação e tinha uma ampliação com essa capa, porque essa capa... Eu tenho ela dobrada. É coisa linda, né? Morreram o Bruno Mazeus tem na capa. Tem também? Que legal, cara. Se eu fosse filho dele, eu faria um papel de parede, Porque é sensacional. Define o que era Chico Anísio. Morreram Chico Anísio. Isso que você falou, o humor hoje da televisão, a gente não ter humor na televisão, porque assim... Essa garotada que vê TikTok, que vê YouTube, que vê esses negócios aí, tu vê essa galera com 1 milhão, exatamente, com 1 milhão de visualização, 1 milhão. Porra, ontem a menina que tava no BBB falou que os vídeos dela já passaram de 1 bilhão, ela dançando. É imbecilização. Aí, cara, aí você consegue imaginar onde chegariam esses gênios com um potencial de divulgação que é hoje, de grana que é hoje. É um negócio inimaginável, né, cara? Que sorte que a gente deu. Você, porra, mais do que ninguém que você conviveu. Mas nós, telespectadores, que sorte que a gente deu de ser uma geração que acompanhou isso. Porque eu falei, eu acho que a gente vai viver aí e não vai ver nada nem parecido, cara. Nada, não tem mais nada. Atrás de você ali tem a biografia do Jô, que é um volume só. Foi até o Matheus que me deu, meu irmão. Aquela é a primeira. É a primeira. Tem a segunda. Tem a segunda. Você imagina... Aliás, que são 600 páginas, se não me engano. Você imagina 1.200 páginas da história de um cara, de um artista, que tem 1.200 páginas de história, de sucesso, de protagonismo na vida da gente. Porra, se eu tô aqui hoje... Histórias de talento. Cara, se eu tô aqui hoje... Acho que eu devo muito ao Jô. Porque eu vivi... Se eu fui um aluno medíocre na escola, eu devo muito ao Jô. Porque eu ficava até de madrugada vendo o programa do Jô, enquanto eu estudava de manhã mal pra caramba. Então, o Silvio Santos botava qualquer hora o programa. Então, era Jô Soares 11h30, entrava 2 horas da manhã, às vezes. E eu não ia pra cama sem o Jô. Era o bordão, não vá pra cama sem ele. Eu não ia pra cama sem ele, e era literal. Ele mudou a vida de Zeca Pagodinho, que o Zeca Pagodinho era um sambista mais um do Rio. O Zeca Pagodinho dá uma entrevista no Jô Soares e ele se transforma... o Porchat, cara. O Porchat. É muita... Então, Porchat saiu, né? Tava na plateia, cabelo de Portugal. Posso contar uma piadinha aí? Eu trouxe o moleque. Se a importância que esses caras têm e de fazer vocês... Você falou do Eliezer, Mota... Mota é uma das maiores escadas... Paulo Silvino, que é gênio. Silvino é genial. Cara. Genial. Eu entrevistei aqui o Marcos Weinberg e a gente falou muito do Paulo Silvino. Eu sempre conto essa história, preciso contar essa história, porque assim, eu entrevistei o Paulo Silvino na coletiva da última temporada do Zorra. E aí o Paulo Silvino tava do lado, tava meio descanteado. Assim, eu falei, vou lá e falar com ele, pô, não é possível que esse cara esteja descanteado. E aí, cara, eu fui entrevistar ele, fui bater um papo com ele, e aí a entrevista rolando, e aí os protagonistas daquela temporada estavam lá e não tinham... Eu trabalhava no Meia Hora na época, então eu não tinha nenhum interesse neles. E eu fui falar com o Paulo Silvino, falei, vou falar com o Paulo Silvino ali rapidinho. Cara, o Paulo Silvino ficou a coletiva inteira. Ele me prendeu, talvez porque ninguém estivesse dando ouvido pra ele ali, e ele me deu uma entrevista que foi uma das coisas mais lindas que teve. Ele se emocionou, chorou. Falou da mágoa que ele estava sentindo por aquele momento ali, que ele estava ali, que ele não queria estar ali. Falou tanta coisa. E assim, eu caguei pros protagonistas daquele dia. O Silvino, ele... Tava muito triste. Os últimos anos foram muito tristes para ele. Tanto pela doença, quanto pelo lado profissional.
Ele escanteado. Escanteado. Cara, é muita coisa. Não sei nem o que falar, cara. Tem muita gente que foi escanteada, assim, mas às vezes até sem maldade, cara. Às vezes. Porque era uma época que o humor estava mudando, né? De fase, deixar de ser um humor de bordão. Tava mudando o humor? Coisa. Tava se deixando de lado o humor de bordão, que era o humor então, mas quem do tava esse cara? Entendeu? Cara, a nova geração de redatores. Então, né, mas a nova geração de redatores, ela pode representar nós, público? Porque, vamos lá, o único programa de humor que a gente tem na televisão brasileira hoje é a Praça. A Praça é Nossa. É um bordão. Sobrevive, mas é que tá, mas sei lá, a Globo chegou à conclusão que tinha que mudar. Porque o que eu sei, né? O que chegou a mim era isso, era que a Globo queria que quem gosta de programas como A Praça, tal coisa, já tem uma idade mais avançada. Isso aí. E a Globo estava perdendo o público jovem para a internet. Para esses TikToks e coisas da vida. Então a Globo queria fazer o quê? Ela queria se desfazer desse humor de bordão e criar uma linha de show mais política, mais atual, falando mais a linguagem do jovem, tal coisa. E segundo eu fiquei sabendo, conseguiram. Perderam todo o público do Zorra Total, mas o Zorra conseguiu até mais público do que tinha o Zorra Total. Uhum. Entendeu? Vieram mais jovens do que saíram mais velhos. Entendi. Entendeu? Matematicamente o que funcionou. Se você chegou até o final desse vídeo e gostou do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, pois isso ajuda e muito no nosso crescimento. Muito obrigado pela sua companhia e, se puder, continue por aqui. Temos muitos outros vídeos que você pode gostar. É só clicar em um desses que está aparecendo na sua tela. Fiquem todos com Deus e até a próxima.